avanço da tecnologia exige mudança de estratégia dos negócios e gera mais oportunidades também. Mercado de capitais, direito digital, inovação, futurismo. Vamos falar sobre tudo isso e um pouco no Rumo Certo de hoje? Aqui comigo, Antônio Araújo Júnior, Dr. Antônio, CEO da Smart Business e da Belol Advocacia, fala com a gente lá do Recife, do privilegiado Recife. Obrigado pela sua participação, que bom tê-lo aqui conosco, doutor Antônio. Obrigado, Sebastião. Eu que agradeço ter a oportunidade de falar para o seu público e poder aí estender um pouco do nosso conhecimento para poder acelerar aí um pouco os empreendedores do seu canal. Ótimo, essa é a nossa intenção, nosso propósito mesmo, é compartilhar conhecimento, né? Levar cada vez mais informação para que tenhamos sempre mais empreendedores, micro e pequenos aqui, principalmente, que são o nosso foco, cada vez mais competitivos também no mercado, cada vez mais eficientes. Bom, antes da gente entrar no assunto, e são muitos, como a gente disse aqui na abertura, queria conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, doutor Antônio, e da sua trajetória também, e trabalho que você desenvolve nas duas empresas aí da Smart Business e da Belol Advocacia. Conte pra gente. Legal. Veja, vamos começar pela primeira questão de formação, né? Minha primeira formação é na área de tecnologia, na UCLA da Califórnia. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda não tinha essa questão de reconhecer o diploma, tal, era muito trabalhoso. Eu acabei fazendo uma outra faculdade de administração aqui. E sempre, né, toquei negócio, fui executivo em grandes grupos, em grandes multinacionais, e sempre fui empreendedor. O empreendedorismo está sempre muito na minha veia. Mas sempre tive muito desgaste, vamos dizer assim, com a contratação da área jurídica. Para mim era muito distante, parecia que eu estava pedindo um favor, e resolvi, dentro de um problema, de um prazo que um advogado perdeu, resolvi voltar para a faculdade, se tornar advogado e montar um escritório de advocacia voltado para acelerar empresários. Essa é a base hoje da Belol Advocacia. Ela não é um escritório de advocacia comum, ela trabalha basicamente em áreas que a gente consegue solucionar problemas antes que eles cheguem e acelerar o empresário, que eu acho que essa é uma das grandes funções do advogado, é poder estar oportunamente ao lado do empreendedor para poder não fazer a tomada certa e evitar que ele tenha tomada de decisões erradas. Muito bom, é quase que uma consultoria jurídica? Essa distância entre o empreendedorismo e a área jurídica, ela precisa diminuir para evitar aquelas efeito rebote. O cara cresce muito, depois leva uma pancada, desce, cresce muito, leva uma pancada, desce. Esse efeito rebote, hoje é muito difícil o empresário se recuperar. Interessante você falar dessa distância e a gente trabalhar na linha da prevenção, né? Muito mais do que pelo passivo. Mas e aí eu digo também, além da distância, há uma diferença aí de portes de empresas que ainda assim tenham acesso ao termo ou às ações jurídicas. Como é que é isso também para micro e pequenos empresários no Brasil? Então, essa distância foi criada pela própria área jurídica. Eu enxergo que essa distância está diminuindo à medida do momento que a gente construiu tanta tecnologia, né? Você olhar para o direito anteriormente, por exemplo, ele era um reduto ali onde era impenetrável, né? Ninguém alterava ali, vamos dizer assim, a dinâmica do direito. Mas, felizmente, a tecnologia veio e mudou toda a dinâmica. Você hoje vê audiências online, você vê hoje muitas dinâmicas online, processos online, a diminuição de papel. Então, quando você olha isso, você vê que há uma mudança significativa no comportamento dos advogados e eles passaram a ter mais tempo de se preocupar com a experiência do cliente, ou seja, de ter tempo, porque eu não acredito hoje, né, que você consiga tratar clientes como paciente. Antigamente, a gente esperava 4 horas, 5 horas pelo nosso médico, pelo nosso advogado. Hoje, a gente não espera. Você não passa 4 horas no escritório de advocacia e não muda de advogado, se ele deixar você esperando na recepção. Então, acho que essa experiência da advocacia está mudando bastante.
o empreendedor ele não está procurando uma advocacia mais genérica, e sim uma advocacia mais especializada, voltada para essa experiência, para essa empatia, não só no saber jurídico, entendeu? Então, acho que essa modificação está acontecendo no mercado jurídico, e os empreendedores, seja ele pequeno ou de médio porte, eles entenderam e pode sim utilizar, que é importante que se esteja ao lado sempre de uma advocacia. Por exemplo, o advogado tributário, ele não é a pessoa, muita gente acha que é muito caro, um advogado de societário. Não, hoje tem grandes oportunidades de informação para você estar do lado e acelerando junto com o seu escritório de advocacia, a sua empresa. Ótimo, ótimo que a gente coloque isso como possibilidade mesmo, né? A tecnologia, eu imagino, tem ajudado também nesse processo, né? Otimiza processos e até na localização, enfim, no relacionamento com o jurídico aí também. Mas quero entender um pouquinho mais, então, desse avanço, talvez eu poderia dizer, do juridiquês aí. Quais são as características hoje de um direito cada vez mais, não sei se posso usar o termo inclusivo aqui, ou mais aberto, ou mais eficiente nessa relação com os clientes? Como é quais outras características, além da que você já citou, né, de empatia, de mais proximidade, mas estrategicamente também tem alguns pontos que são importantes a relacionar, não é? Podemos começar por volta já, antes de entrar na lei, é o seguinte, a automatização de todo o processo, né? Por exemplo, só para você entender, quando um cliente ele entra aqui, ele automaticamente assina um contrato automático via smart contract, já vai para os boletos dele automaticamente, já cria um grupo com um time de advocacia que vai atender ele, e ele já acompanha tecnologicamente todas as atividades do dia que o advogado está fazendo, o que vai fazer e daquilo que foi contratado. Então, isso, por exemplo, só é um perfil de como a advocacia melhorou em termos de empresa. Em termos de relatório, por exemplo, ele recebe relatório mensagem com KPIs de atendimento, para ver a qualidade de atendimento, para ver a qualidade da infraestrutura. Isso muda essa concepção da advocacia. Voltado para isso, aí você tem leis, por exemplo, que já está impactando, que é obrigatório para todas as empresas, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é para todos os empreendedores, para todas as empresas. Então, ela precisa estar adequada, toda empresa precisa estar adequada. Isso é que está na lei, né? Infelizmente, a gente às vezes só implanta ou faz isso depois que a empresa leva uma multa, né, ou a gente é meio que forçado. Mas a lei é clara, todo mundo precisa implantar a LGPD. Ora, isso assim... Pois não, desculpa. Não, a lei é importante a gente ver a lei também como para regularizar, não é para punir exatamente, né? Mas para que tenhamos parâmetros também, né? De uso do que tem, e a gente ainda em tecnologia está aprendendo muita coisa ainda, está todo mundo muito junto, mas já que temos uma lei que regulariza, já é uma base, né? Para que as coisas comecem a partir da legislação mesmo, não para que ela funcione como um punitivo, não é, doutor? Perfeito. Veja, eu vou lhe dar um dado, Sebastião, muito interessante, que é uma palestra que eu dou chamada Alfabetização de Dados. Na realidade, não só o empresário, mas o ser humano por si só, ele foi jogado no mundo dos dados, né? Então, só para você ter ideia, do ano zero até 2015, o ser humano produziu 1 terabyte de dados, tá? De 2015 a 2018, ele produziu 32 terabytes de dados. Ou seja, o que a humanidade levou 2.500 anos, em 3 anos a gente produziu 10 vezes mais, 30 vezes mais de dados. E aí agora chegando novas tecnologias, como o IoT, a própria rede social, com toda essa contratação online, esse volume ele vai subir assim, assustadoramente. Então, o que é que indica isso? Indica que nossa vida virou dados. E quando a nossa vida virou dados, a gente precisa ter algumas outras preocupações, que a lei LGPD é para todos, por quê? Porque está havendo um movimento que tudo está virando dados. Se eu cometer um delito, né, por não ter conhecimento, e aí a lei é aquilo, eu não sabia dessa lei, a lei não lhe elimina porque você não buscou sua informação ou seu time jurídico não foi lá e falou, precisamos fazer a LGPD. Então, isso é importante entender que, como o universo virou dados, a lei se tornou basicamente obrigatória.
não precisa levar uma multa, né, para poder fazer o que a lei exige. E também agora, às vezes as pessoas falam, poxa, é muito caro, às vezes, depende da empresa. Para micro e pequeno empreendedor, é relativamente barato. Para as grandes empresas é um pouco, sim, mais caro. Só que tem um grande detalhe. A gente ganhou recentemente um processo tributário onde a gente converte todo o dinheiro gasto em LGPD, tá? De volta, abatendo dos tributos. Então, porque isso foi uma imposição legal, ou seja, o governo nos impôs a adequação da geral da Lei de Proteção de Dados. Então, a gente ganhou essa ação já na segunda instância, está ainda em trâmite, mas os nossos clientes ganharam, ou seja, todo esse dinheiro investido, aí a gente consegue converter também em abatimento de imposto. Mas é importantíssimo estar antenado aí no mundo novo do direito digital, né? Porque isso é uma coisa que vai acontecer com você ou sem você. Mudou relações, inclusive modelos de negócios, né? O home office precisa estar bem estruturado em contrato, porque a legislação também preconiza alguns dados, algumas informações, né? Doutor, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu queria saber também se a tecnologia ela acaba favorecendo muito mais, eu imagino que sim, mas ela gerou mais passivo também, jurídico? A gente está mais vulnerável aí por conta disso? Temos muito que aprender ainda nesse sentido. Qual é os passos, as orientações suas também para a gente falar de investimento e de tecnologia, falar de futuro aí no próximo bloco, tá bom? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente segue nessa conversa na sequência. Combinado? Combinado. Combinado com você de casa também? Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando sobre tecnologia, sobre questões jurídicas também, desafios e oportunidades para você, empreendedor. Seguimos na conversa? Lá do Recife, fala com a gente o Dr. Antônio Araújo Júnior, CEO da Smart Business e da Belol Advocacia. Doutor, continuamos na conversa, fiz uma provocação na passagem de bloco para a gente falar, além do jurídico, falar aí de investimentos também, que você tem um grande conhecimento na área, né, com tantas oportunidades também de negócios para empreendedores. Mas eu lembro também, e talvez seja interessante a gente entrar no assunto, você fez uma provocação no intervalo para falarmos sobre cuidados, talvez, com oportunidades de negócios que apareçam hoje no mercado, né? Estamos falando aí da questão das criptomoedas, de outros investimentos que às vezes nos instigam, nos deixam com vontade de investir. Eu digo nós, empresários, né? Não é o meu caso exatamente, mas é muito isso, pessoas físicas também. Mas qual é o seu conhecimento e a sua orientação nesse sentido? Em que pé a gente está trazendo isso também para as facilidades que a tecnologia acaba mostrando aí no mercado? Então, isso aí é uma coisa que parece que cada dia que vai passando o tempo, a tecnologia vai se reinventando e o golpe vai se reinventando também. E hoje a gente tem centenas, milhares de pessoas lesadas, inclusive nacionalmente e internacionalmente, principalmente empresas utilizando imagens de jogadores, imagens de pessoas famosas, as famosas pirâmides financeiras, né? Isso atinge tanto o pequeno, às vezes, empreendedor, o pequeno empresário, o grande empresário, a grande empresa. Vamos dizer assim, é muita vontade ali de entrar, porque os benefícios são muito grandes, né? A rentabilidade é muito grande e isso acaba impactando na vida, principalmente dos empresários e empreendedores que, obviamente, estão ali para monetizar o seu dinheiro e acreditam nesse tipo de golpe. Então, eu sempre aconselho o seguinte: todo esse sistema, né, de investimento, ele precisa da autorização da CVM. Então, antes de fazer qualquer investimento, Sebastião, eu sempre falo, procure um escritório de advocacia especializado em mercado de capitais, tá? Que é no caso da minha especialização, que é mercado de capitais e financeiro, para ele poder fazer um due diligence nessa empresa e emitir para você um parecer, um legal opinion, para falar, olha, esse investimento é seguro ou não é seguro, ou até mesmo se esse investimento
também não é o seu perfil de investidor. Então, é importante antes de você colocar, eu já vi gente colocar, vender casa, empenhar carro, enfim, perder todo o dinheiro que já construiu durante sua carreira para poder monetizar de forma rápida e sempre nesse intuito de traz uma pessoa que você vai ganhar e a rentabilidade, olha, fulano está ganhando, Beltrano está ganhando. E isso é uma... Olha lá, o fulano do jogador de futebol está lá também. Então, sempre procure, não arrisque o seu dinheiro, seja inclusive em bancos tradicionais. Veja se o perfil do investidor do investimento é para você. O brasileiro, ele é um perfil jovem, investidor. A gente não tinha... o nosso maior investimento era poupança. Então, agora a gente está com os maiores grades de investidores. Nunca teve tanto investidor no Brasil na B3. Então, a gente está, ou seja, evoluindo, mas a informação também precisa evoluir. E a área jurídica está pronta para poder lhe auxiliar antes de você fazer seu investimento. Não caia nesse golpe. Então, não há milagre no mercado, né? Não tem como. A gente começou falando aqui de aceleração da empresa, mas aceleração não é nada, tem nada a ver com isso, né? Buscar conhecimento para que essa aceleração seja efetiva, né? Que aconteça de forma real e legal também. Mas por isso que eu volto também a uma pergunta que fiz no bloco anterior. Você acha que a tecnologia trouxe mais facilidade? Sim, eu imagino, mas ela trouxe também mais, ou acabou gerando mais passivo também quando a gente fala de jurídico, né? Perfeito. A tecnologia ela foi bom vamos dizer, bom para os ambos, né? A tecnologia trouxe muito mais facilidade, mas também ela trouxe mais informação ao consumidor, principalmente ao consumidor que está ali no seu dia a dia, aonde hoje basicamente é o mais atingido, né? Seja, por exemplo, aspectos de voo ou aspectos de compra online, por exemplo, né? As pessoas às vezes compram online, ela não sabe qual é o direito dela, é diferente de comprar numa loja. Então, e cada dia mais as transações estão se tornando online, como eu tinha falado anteriormente. E, obviamente, quando você aumenta isso em escala, traz aquela transação que você fazia offline para o online, a tecnologia lhe ajuda, mas também você passa a ter problemas que você não tinha antes. E aí é importante você saber, antes de comprar, quais são os seus direitos para você não comprar e ficar sem um produto. E aí a gente também precisa ter profissionais cada vez mais capacitados no mercado para lidar com essas demandas também, né? No jurídico também a gente carece ainda de muito mais conhecimento, muito mais informação. Eu digo isso porque você é escritor também, né? Além de advogado, empresário, e escreve também para outros advogados, não é mais ou menos por aí? O que a gente precisa ainda, ou que tem ainda muito mais que aprender? Veja, eu dei uma palestra recentemente para uma faculdade e onde tinha 60 alunos, as pessoas não sabiam o que era direito digital, não sabia nada sobre LGPD ou sobre o novo consumo. E isso é uma coisa que nos preocupa, porque a hard skill, que eu chamo assim, né? Hard skill, que é o nosso direito civil, direito trabalhista, direito tributário, o advogado não tem mais espaço só para esse advogado que só sabe ter essa hard skill. Ele precisa ter o que eu chamo de people skill, né? Ele precisa ter outra habilidade, ele precisa saber um pouco mais de marketing, ele precisa saber um pouco mais de tecnologia, ele precisa saber conversar com as pessoas, conversar com o cliente, precisa lidar com o público. Então, só habilidade exclusivamente saber da lei não vai transformar ele num advogado, que eu chamo o advogado 4.0. E esse aqui, inclusive, não sei se eu posso mostrar, mas sim, vou mostrar. Fica à vontade. Esse aqui é um livro que a gente escreveu, o Advocacia 4.0. O prefácio é feito pelo ministro Noronha, do STJ, a doutora Amanda Botelho e o desembargador Pepe Chaves, de Minas Gerais. Também para informação, né, dos amigos, empresas, empreendedores, a gente lançou um livro também, Desmistificando LGPD, né, também aqui com o desembargador Demócrito Filho e doutora Amanda Botelho. Então aqui a gente escreve para poder orientar as pessoas de como está o novo do direito para o advogado, para o empreendedor. A gente tenta levar essa informação para poder diminuir essa distância que foi criada ao longo desse tempo entre o empresário e a área jurídica. Isso é importantíssimo, essa união, para poder a gente ter uma área empreendedora mais sólida, junto com tecnologia, jurídico, contábil. Esses são os basilares do empreendedorismo
E sem ele, sem esses pilares perfeitos, você terá sim problema nesse voo que você tá propondo. O que é que se preconiza hoje? O que é que está em alta hoje que o empresário, independente do porte, deve atentar quando se fala dessas três coisas no mercado aí? Tecnologia, direito e contabilidade, talvez, né? Então, quando a gente vê quais são os pilares, na minha visão, os 4 pilares do empreendedorismo, né? O jurídico ele é extremamente importante, porque você tem a área, por exemplo, de direito bancário, que pode lhe ajudar a captar recursos para um projeto. Tem a área, por exemplo, se você tiver uma startup, você precisa ter a área contratual, você precisa ter a área de direito societário, você pode, inclusive, receber investimentos, então você precisa do jurídico para isso. O contábil, sem um contábil bom, você não consegue, você vai ter problemas no futuro. Então, às vezes o pessoal fica querendo mitigar o valor da contabilidade, não dando o valor necessário para a contabilidade, e ela sim tem um valor, e esse valor pode ser caro para você no futuro. Quando a gente fala de tecnologia, é simples, é só olhar o nosso universo hoje, não existe empresa que cresça, ganhe escala sem tecnologia. Você otimize processos sem tecnologia. Então, quando você olha esses pilares, e aí falta o último pilar que eu chamo que é de marketing em vendas. Já nenhuma empresa vive sem marketing em vendas. Que bom, né? Não, e bom a gente pensar que é para todos, né? Esses pilares devem ser desenvolvidos para todos, é democrático, por conta das ferramentas que a gente tem hoje, da tecnologia que ajuda. Agora, a gente está precisando virar uma chavezinha numa questão cultural, talvez, né, doutor? Porque não há mais justificativa para não se buscar um bom advogado com essa visão, se investir em tecnologia com as ferramentas que a gente tem hoje, também no setor contábil. Quer dizer, está tudo à mão, não é? Eu digo, essa é uma palavra antiga, né? Essa mudança de mindset, isso foi usado durante muito tempo, né? Mindset e tal. Realmente, veja, quando a gente principalmente fala do Norte, veja, eu sou recifense, tá? Eu sou do Nordeste, então eu posso falar. Quando a gente fala às vezes do Norte e Nordeste, a gente tem um agravante ainda muito maior. A gente tem uma doutrina empresarial ainda muito enraizada, muito cultural, e essas modificações, ela leva muito mais tempo do que no Sul e Sudeste. Claro, a gente tem empresários bons, empresas grandes e pessoas que conseguem se destacar dentro do empreendedorismo no Norte e Nordeste. Mas essa informação de reconstruir esse mindset e falar, olha, eu preciso pivotar a minha regra do meu negócio. Eu estou nesse negócio há 2 anos, 5 anos, 10 anos e já atingiu o medo, às vezes, é que contém um empresário. Né? Então, aí por isso que ele tem que ter esse apoio, porque às vezes o medo de não ir para uma área nova ou de pivotar essa regra sem saber se vai arriscar. Por isso que o time, aqueles 4 pilares é importante e o time jurídico é importante para ele poder nortear esse pivotamento, esse novo mindset, essa nova mente para o mercado. Não, muito bom, muito bom. Por isso a gente traz sempre esse assunto aqui também, vai trazer mais, cada vez mais. Hoje, com essa novidade aqui para a nossa conversa, eu lhe digo que foi de trazer essa questão do jurídico cada vez mais próximo, mais facilitado, talvez para a gente que é leigo, ver o jurídico como forma muito pomposa, até muito inacessível, e não é, né? Você trouxe hoje aqui essa perspectiva e é muito bom, e essa ideia também, e esse alerta para investimento também, né? Em questões de tecnologia, em questões aí de gestão como um todo, e questões contábeis também. Doutor Antônio Araújo Júnior, foi um prazer conversar com você, foi de um aprendizado muito grande também, e quero lhe convidar para voltar mais vezes aqui no Rumo Certo, aqui no canal Empreender, para a gente seguir nessa conversa que nunca é de... Eu que agradeço, adorei o bate-papo super leve. Eu olhei agora no relógio, já passou, muito rápido, um bate-papo leve. Quero deixar aqui à disposição a ABLOL, a advocacia, para qualquer empreendedor que tenha dúvida, que queira empreender com segurança. Eu agradeço muito seu convite, espero estar aí em novos blocos, a gente contribuir, inclusive, com temáticas novas para poder construir essa consciência em conjunto a nível nacional e a gente poder levar o melhor da nossa informação, o melhor que a gente estuda, o melhor do nosso conhecimento para o seu público e a gente poder converter aí em mentes brilhantes no futuro. Muito bom, é isso aí. A gente fica feliz com isso, é compartilhar mesmo. CEO da Smart Business e ABLOL Advocacia. Você quer mais informação, é só buscar também nos
nos sites de busca e chega ao Dr. Antônio Araújo, que trouxe para a gente uma conversa leve, agradável e muito produtiva hoje aqui. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e até mais. Obrigado. Muito bem. E a você de casa, você aí da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Volto no próximo programa. Forte abraço.